Robbie Pilatus, Fab Morvan e Frank Farian foram os responsáveis por um projeto musical que gerou milhões de dólares em lucros e ganhou muitos prêmios. Mas havia apenas um pequeno inconveniente: era tudo uma farsa. Há 32 anos, a dupla Milli Vanilli ganhou o Grammy de Melhor Artista Revelação e se declarou mais talentosa que Bob Dylan, Mick Jagger e Elvis Presley. O problema é que nenhum dos integrantes da dupla cantou uma única nota de suas músicas, em um dos maiores escândalos da história da música pop, que terminou com a Academia do Grammy exigindo pela primeira e única vez em sua história que eles devolvessem o prêmio. Quem começou essa grande fraude foi o produtor alemão Frank Farian, que já conhecia o mundo da música, pois havia criado o grupo Boney M alguns anos antes. Ele sabia que com uma boa música, uma produção atraente, um som atual, boas vozes e uma imagem forte de palco, ele teria sucesso mais uma vez. Certa vez, Frank estava em uma discoteca em seu país natal quando ouviu a música Girl You Know It's True, da banda americana Newmarks, e imediatamente soube que ela poderia ser um sucesso muito maior. Então ele começou a montar um grupo de cantores para criar uma nova versão, misturando suas vozes, pegando a faixa original de hip hop e misturando-a com um pouco de Eurodance. Sua versão rapidamente se tornou popular na Europa. Agora ele só precisava de rostos para acompanhar a música. Foi quando montou Milli Vanilli, aproveitando os físicos esculpidos e as habilidades de dança de dois jovens negros bonitos, um alemão e outro francês, que buscavam o sucesso com suas performances no cenário noturno em Munique, capital da Bavária, na Alemanha. Em uma entrevista ao jornal The New York Times em 1990, Robbie Pilatus revelou as causas para ele e Fab Morvan trilharem esse caminho. Morávamos com 2 outros músicos em Munique. Não tínhamos o que comer e estávamos infelizes. Queríamos ser estrelas. De repente, um cara nos deu uma oportunidade e nós aproveitamos. De fato, antes de se tornarem famosos, ambos eram apenas um par de jovens anônimos tentando ganhar a vida como podiam nos guetos das cidades europeias. Robbie passou os primeiros 4 anos de sua vida em um orfanato de Munique, enquanto Fab nasceu em Paris, de pais descendentes de Guadalupe. Os dois se tornaram amigos rapidamente quando se conheceram em uma aula de dança. Embora Robbie Pilatus e Fab Morvan também tivessem habilidades vocais, ambos se destacaram por sua estética semelhante à dos grupos de R&B norte-americanos e por seus movimentos de dança ousados. Depois que o irresistível primeiro single, Girl You Know It's True, se tornou um sucesso na Europa, Frank Farian convidou Robbie e Fab para serem o rosto do Milli Vanilli, sem a necessidade de algum deles cantar uma nota. A dupla passou todo o verão de 1988 promovendo a música em toda a Europa, alcançando o top 5 em 14 países e o número 1 em 3, Alemanha Ocidental, Áustria e Espanha. E então o público europeu presumiu que esses 2 caras com roupas de alta costura, corpos musculosos e dreadlocks caribenhos eram, claro, os cantores da música. Foi uma ideia maluca. Pensei que só iria tocar em clubes e que nada aconteceria. Nunca pensei que seria um sucesso, mas já era tarde demais e fiquei com vergonha de esclarecer a verdade, confessou Frank Farian ao jornal Los Angeles Times. O álbum de estreia de Milli Vanilli, gravado por cantores de estúdio intitulado All or Nothing, foi lançado em 1988 na Europa e mais tarde ganhou o nome de Girl You Know It's True para ser lançado nos Estados Unidos, onde vendeu cerca de 7 milhões de cópias. O álbum passou 78 semanas na parada de álbuns da Billboard 200, chegando ao primeiro lugar por 8 semanas, tornando Milli Vanilli um enorme sucesso em todo o mundo, o que resultou em um Grammy de Melhor Artista Revelação em 1990. Seus maiores sucessos incluíram Girl You Know It's True, Baby Don't Forget My Number, Blame It on the Rain e Girl I'm Gonna Miss You. Girl, you know it's true. I love you. Wanna spend my life with you. Blame it on the rain that was falling. Blame it on the stars. Now I'm sitting here wasting my time. I just don't know what I should do. Com
tanto sucesso, a dupla começou a mudar de comportamento, particularmente o Rob, que começou a ter mudanças extremas de humor e comportamento errático, além de desenvolver o vício em cocaína. Em uma entrevista à revista Time, ele comparou Milli Vanilli a Bob Dylan, Elvis Presley, Paul McCartney e Mick Jagger, e foi ridicularizado por suas declarações. Além disso, ambos estavam pressionando seu produtor Frank Farian para que no próximo álbum ele permitisse que cantassem todas as músicas. Sobre isso, Rob Pilatos disse uma vez: perguntávamos a Frank quando poderíamos dar alguma contribuição artística e ele dizia: sim, mas agora precisamos que você saia e faça a promoção. Vou fazer isso, apenas trabalhe conosco. Foi assim que ele nos amarrou. Depois que Frank lançou o álbum, ele nos disse que era tarde demais para parar agora. Como o single foi um sucesso tão grande, ele disse: agora você tem que seguir em frente, eu vou cobrir vocês, ninguém vai descobrir. Nós nunca tivemos um hit antes, então fomos em frente, brincamos com fogo e agora sabemos, mas é tarde demais. As primeiras dúvidas sobre a autenticidade de Milli Vanilli surgiram quando a executiva da MTV, Beth McCarthy-Miller, notou um inglês com sotaque da dupla quando chegaram para sua primeira entrevista. Em outra entrevista ao jornal Los Angeles Times, Fab Morvan disse: toda vez que dávamos uma entrevista, os repórteres ouviam meu sotaque francês ou o sotaque alemão de Rob e diziam: de jeito nenhum, como esses caras podem ter cantado as músicas? A farsa começou a perder força em julho de 1989, quando em uma apresentação da MTV, a faixa Girl You Know It's True sofreu uma falha técnica e ficou repetindo o refrão várias vezes, o que deixou os artistas em pânico, revelando que estavam apenas usando playbacks. Sem saber como lidar com a situação, eles deixaram o palco às pressas. Os rumores continuaram a crescer, mas no mundo pré-internet, eles se espalharam muito mais lentamente. Charles Shaw, um dos cantores de estúdio responsáveis por Girl You Know It's True, começou a contar a qualquer jornalista que quisesse ouvir que ele fez a música. Frank Farian deu-lhe 140 mil euros para que ele ficasse de boca fechada. No entanto, quando Rob Pilatos e Fab Morvan se recusaram a continuar com a mentira, se não fossem autorizados a cantar no segundo álbum, o produtor realizou uma conferência de imprensa sem aviso prévio, onde anunciou que havia demitido a dupla e confessou que nenhum deles cantou no disco. Rob Pilatos falou sobre isso em um artigo do jornal Los Angeles Times. Eu me sinto como um mosquito sendo espremido. Nos últimos 2 anos de nossas vidas, vivemos um pesadelo. Tivemos que mentir para todos. Somos cantores de verdade, mas o maníaco de Frank Farian nunca nos deixou nos expressar. O Grammy de 1990 de Milli Vanilli de Melhor Artista Revelação foi posteriormente revogado pela primeira e única vez na história da premiação musical. Em uma coletiva de imprensa, a dupla se desculpou, culpou Frank Farian por tudo e afirmou que todos em sua gravadora estavam cientes da mentira, incluindo seu presidente Clive Davis. Os jornalistas foram implacáveis naquela coletiva de imprensa, exigindo que cantassem e questionando quais outras partes de seus corpos eram falsas. Depois disso, eles perderam seus agentes e até suas namoradas pararam de atender o telefone. A mãe de Rob pediu que ele mudasse o sobrenome. A coisa foi realmente feia. A dupla foi sumariamente chutada de sua gravadora americana Arista Records e, consequentemente, seu álbum de sucesso retirado do catálogo da empresa. Nos Estados Unidos, foram ajuizadas 25 ações coletivas exigindo a devolução do dinheiro de discos, ingressos para shows e produtos de merchandising. A gravadora chegou a um acordo segundo o qual as 10 milhões de pessoas afetadas poderiam reivindicar uma porcentagem do preço que pagaram. A gravadora negou saber qualquer coisa sobre a farsa e seu vice-presidente Ray Lott não hesitou em definir Frank Farian como um gênio criativo. Em uma entrevista de novembro de 1990 ao The Washington Post, o produtor minimizou as consequências da farsa e disse: 2 pessoas no estúdio e outras 2 no palco, uma parte gravada, outra visual. É uma forma de arte em si. Onde está a traição? Alguém acreditou que os Village People, os Monkees, cantavam suas canções? A música de Milli Vanilli era fantástica. As pessoas estavam felizes. Qual é o problema então? Por favor, todo mundo faz isso há 25 anos. Madonna, Janet Jackson, todos aqueles shows com coreografias perfeitas que o público agora exige. As consequências da farsa também respingaram na MTV. Muitos críticos de música culparam a emissora por esse constrangimento. O canal de vídeos vinha revolucionando a música pop há uma década, que já dependia tanto do espetáculo visual quanto da própria música, e promovendo a ilusão estética de artistas como Michael Jackson, Madonna e Paula Abdul.
Então, quando as estrelas saíam em turnês, elas eram forçadas a oferecer um show que ia muito além da música, tanto que usavam faixas de voz pré-gravadas para poder dançar até perder o fôlego. O apoio e a difusão implacável da MTV, fascinada pelo ímpeto sexual e pelos looks sofisticados de Robbie Pilatos e Fab Morvan, foram fundamentais para o triunfo de Milli Vanilli entre uma geração de jovens que consumia tudo que saía na MTV. Depois do escândalo envolvendo a dupla, Frank Farian tentou contornar a situação reformulando Milli Vanilli, com duas das verdadeiras vozes do primeiro e único álbum. As vozes originais de Milli Vanilli pertenciam a Charlie Shaw, Brad Howell, John Davis, Jody e Linda Rocco. Girl, you know it's true. Girl, you know it's true. Ooh, 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 I love you. I'm in love with you, girl, cause you're on my mind. You the one I think about most every time. Charlie Shaw e Brad Howell se juntaram a Dina Mohamed e Ray Horton para formarem um novo grupo agora chamado The Real Milli Vanilli. Eles lançaram um álbum na Europa intitulado The Moment of Truth, em 1991. Para os Estados Unidos, Frank Farian não quis voltar a usar um nome que se tornou sinônimo de fraude e acabou batizando o grupo de Try and Be. Ele adicionou 3 novas músicas ao álbum e o renomeou. Nenhuma das iniciativas teve muito sucesso. Nos 32 anos desde o maior escândalo da música pop, a indústria da música mudou seu tom em relação à sincronização labial, mas essa aceitação gradual veio tarde demais para os meninos de Milli Vanilli. Após esse acontecimento, Robbie Pilatos e Fab Morvan tentaram seguir em frente. Em uma tentativa de zombar de sua desgraça, a dupla gravou um comercial para uma marca de chiclete em 1991, no qual a música cantada por eles sofria uma falha técnica. So these guys sing for themselves. Carefree, sugarless bubblegum. Em dezembro daquele ano, Robbie ameaçou suicídio e teve que ser retirado de uma sacada de hotel pela polícia. Em 1992, Fab e Rob se mudaram para Los Angeles e assinaram com a gravadora Jaws Entertainment Group. Eles gravaram o segundo álbum sob o nome Rob and Fab, que foi lançado em 1993, agora sim com suas verdadeiras vozes. No entanto, devido à falta de publicidade e má distribuição, juntamente com a credibilidade zero, o álbum vendeu apenas 2.000 cópias. Em 1997, o produtor Frank Farian concordou em produzir um novo álbum do Milli Vanilli com Rob e Fab nos vocais. Um álbum de retorno, intitulado Back and in Attack, foi gravado 1 ano depois, mas Rob havia lutado contra vários problemas pessoais a essa altura. Ele se voltou para as drogas, cometeu uma série de atos de vandalismo e roubo em 1996, sendo posteriormente condenado a 3 meses de prisão e 6 meses em uma clínica de reabilitação para viciados. Frank tirou Rob da prisão, mas na noite anterior à turnê do novo álbum, em 2 de abril de 1998, ele foi encontrado morto em um quarto de hotel em Frankfurt, Alemanha. Ele tinha apenas 32 anos. Segundo a polícia, a causa da morte foi uma overdose acidental de álcool e remédios prescritos. Em 2013, Fab Morvan falou para Oprah Winfrey sobre os tempos sombrios de seu amigo. Rob não lidava bem com a humilhação e a única maneira que encontrou de lidar com isso foi seu vício. Quando soube de sua morte, prometi que faria o nome Milli Vanilli significar que quando você cai, você se levanta e segue em frente. Fab lançou em 2003 um álbum solo, Love Revolution, com todas as músicas compostas, produzidas e interpretadas por ele. O cantor fez concertos em dueto com John Davis, um dos vocalistas originais do Milli Vanilli, sob o nome Face Meets Voice: A True Milli Vanilli Experience. Sua carreira, no entanto, se concentrou em ser DJ em eventos e dar palestras inspiradoras. Aliás, em novembro de 2019, ele lançou seu último single chamado Hold Up, que até o momento tem um pouco mais de 13.000 visualizações no YouTube. Fab já disse que não vai desistir e quer voltar ao ranking, mas desta vez sem Milli Vanilli. Sobre isso, ele disse: "Sempre fui subestimado. Meu sonho era ser cantor e compositor. Hoje sou capaz de me olhar no espelho e ficar feliz com o que vejo." Apesar de se tornarem uma espécie de bodes expiatórios, eles estavam longe de serem o único ato dance pop e europop a ser liderado por dubladores no final dos anos 80 e a empregarem táticas de marketing semelhantes. Eles eram simplesmente os mais bem-sucedidos e visíveis, já que a incorporação do rap os tornou mais atraentes para o mercado norte-americano.
Apesar de tudo, temos que dar crédito a essa dupla por todo o sucesso e as vendas de álbuns. Em última análise, foi a imagem de Rob e Fab que vendeu as músicas. Eles fizeram seu trabalho. Eles eram o rosto de Milli Vanilli. You know it's true. I love you.